Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título O ateísmo seria uma verdade absoluta? Abordando um pouco aos vídeos do canal Eustáquio Presley, onde eu acompanho esse canal já há um bom tempo, e é um canal do professor Eustáquio, né? Ele tem quase 2.000 vídeos no canal dele, e metade desses vídeos aí abordando tema sobre religião e teologia, tá? É um canal que eu gosto bastante, aprende muita coisa com esse homem, tá? As análises bíblicas dele, enfim, a forma que ele aborda a religião é muito bacana. Sempre me agradou bastante, curto bastante o canal dele. Porém, na semana passada, eu comentando um vídeo do canal dele, ele respondendo os comentários, saiu um pequeno entrave sobre a questão de eu não concordar com ele na afirmação dele em declarar que o ateísmo seja uma verdade absoluta, tá? E ele me perguntou, e eu me declarei no comentário deísta, tá? E realmente eu não me declaro ateu e muito menos religioso. Eu me declaro meramente um simples deísta, tá? E aí ele fez um vídeo aqui, deixa eu ver. Aqui, ateísmo e é verdade absoluta, tá? Ele fez um vídeo aqui, ateísmo, a verdade absoluta, no canal dele. E ele me desafiou a escrever pelo menos uma linha provando a existência de Deus, tá? O porquê que eu não concordava com que o ateísmo é uma verdade absoluta e provar a existência de Deus, sendo eu um deísta, tá? Enfim, professor Eustáquio e aos demais que seguem o seu trabalho, vou responder nesse vídeo o porquê que eu não concordo que o ateísmo é uma verdade absoluta, tá? E o porquê minha posição de deísta. Vou dar um exemplo aqui simples e prático. Vou ter aqui minhas duas mãos, tá? Suponha que aqui na minha mão esquerda seja o teísmo e aqui na minha mão direita o ateísmo, certo? Então, ou seja, são dois campos teológicos totalmente contrários, totalmente opostos um ao outro. Por quê? Porque no campo teísta se crê, tá, em divindades, em Deus, em espíritos, em anjos, em demônios, né? Enfim, crer-se em divindades como um todo, tá? E no campo ateísta, nega-se totalmente a divindade, nega-se, né, totalmente a existência de divindades. Então, teologicamente falando, são dois campos opostos: o teísmo e o ateísmo. Todas as religiões no mundo, tá, que admitem a existência de Deus, de deuses, não somente admitem, mas creem, tá, fazem parte do campo do teísmo. E a religião em si, ela dita o caminho entre o ser humano e as divindades, ou a divindade, tá? Ou seja, ela dita a norma do campo metafísico, como a pessoa deve agir, como a pessoa deve se portar, como o que agrada a divindade, o que a entidade, a divindade é e o que não é. Ou seja, tudo isso faz parte do campo do teísmo. O cristianismo, quem é um cristão, ele é um teísta cristão. Ou seja, ele tem a crença em uma divindade, em divindades, né, que no caso são anjos, são espíritos, demônios, diabo. E a religião cristã dita o que cada um é, o que não é, como se chega, como que agrada a um, como desagrada a outro. Assim é o Islã e assim são demais religiões. Já o ateísmo, tá? O lado ateísta, que vai englobar o ateu, que é dentro do campo teológico sobre a existência ou não de divindades, o ateísmo vai ser o lado mais oposto, ou seja, que vai negar a existência de divindade, tá? Então, ou seja, o deísta e o agnóstico, eu vou só citar o deísmo e o agnosticismo, vão ficar no meio
de linha. O agnóstico mais para o lado do ateísta e o deísta mais para o lado do deísta. Certo? Por que eu me considero um deísta? Ou, dependendo da situação, agnóstico? Por quê? Se existe uma divindade, tá? Eu mesmo não consegui encontrar um caminho, uma verdade absoluta no meio da religião, por causa das suas controvérsias, tá? Por causa das doutrinas contraditórias e diversas outras coisas mais que eu já expliquei em alguns outros vídeos meus. E por causa disso, tá? Por toda essa manipulação que é a religião, eu não encontrei lá uma verdade absoluta. Ou seja, do outro lado você vai ter o ateísmo, certo? Que nega, vai ter os motivos, que é o caso do professor Eustáquio. Ele tem suas razões, seus motivos do porquê não crê, nem admite a existência de divindade. O agnóstico, ele já não afirma e nem nega a possibilidade da existência de uma divindade ou de um algo superior. Já o deísta, ele simplesmente admite que possa haver a existência de uma divindade, de uma força superior, ou de uma inteligência, ou de uma energia superior. Ou seja, o deísta, ele é um livre pensador. Então, ou seja, cada deísta vai ter a sua definição e um não vai perder tempo de falar o que é o ponto de vista correto do que se existe ou não uma divindade. Porque é algo particular, pessoal da pessoa, que cada pessoa vai ter suas particularidades, suas ideias. E tem coisas que vai do particular de cada um e isso deve ser respeitado, né? Enfim, já o ateu, o problema não é a pessoa ser ateia. Ela não crê, não nem sequer admite a existência de uma divindade. O problema é ela afirmar sempre, de forma categórica e fundamentalista, o porquê que Deus, ou deuses, ou seja lá o que for, de metafísico não existe. Tá? Eu, particularmente, prefiro ficar no meio campo. Por quê? Porque como um livre pensador, tá, eu ainda não tenho uma base concreta para falar que não possa haver a existência de algo superior. Algo que não está ao nosso conhecimento. Tá? Então, ou seja, se não está ao nosso conhecimento, posso crer? Crer geralmente vai vir com uma ação simplesmente de uma fé. E aí vai ser um caminho ditado, onde que entra a religião. Então você já vai entrar no campo do teísmo. E o deísta, ele não segue nenhum tipo de dogma, ele não crê propriamente em milagres revelados em livros sagrados, como a Bíblia, como o Alcorão, tá? Como a Torá. Ele simplesmente tem uma percepção, ele admite a existência, que possa haver a existência de Deus, por uma observação da vida, da biologia, da natureza, do universo, tá? Só que, o que acontece? O deísmo, às vezes, ele pode ser uma fase para uma pessoa. Uma pessoa que ela está no deísmo, pode ser que ela vá por agnosticismo e termine no ateísmo. Como também há casos de pessoas que eram ateias, passaram pelo agnosticismo e, às vezes, chegou até o deísmo. Nunca se tornaram propriamente partir para o campo do teísmo, por uma religião revelada. Ou seja, é algo particular de cada um. Eu, propriamente, estudo muito a teologia sistemática, a bibliologia, né, a eclesiologia. Eu sou muito preso à teologia em si. E o meu conhecimento é raso em arqueologia, em ciência propriamente, medicina, cosmologia, astrologia. Meu conhecimento é raso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que inclusive aqui no meu canal, no canal Analisando a Fé pela Razão, eu trabalho com vídeos mais falando sobre questões bíblicas, temáticas, análises bíblicas, análises doutrinárias de igrejas. Ou seja, eu estou muito preso a esse campo ainda. Não parti para o campo da astrologia, da cosmologia, tá? da ciência propriamente. Não que eu estou menosprezando, não, de forma alguma. É porque realmente a minha dedicação é a teologia. Mas eu entendo, eu gosto de ouvir o ateu falar o porquê que ele não crê em divindade. Agora, afirmar que o ateísmo é uma verdade absoluta, eu não concordo. Por quê? Porque o ateu, ele não prova
que algo superior, uma força superior, não possa de forma alguma existir. Ele possui sim, que nem o caso do professor Eustáquio, bons argumentos, mas o ônus da prova propriamente, não. Como o teísta também não pode provar a existência do seu Deus ou dos seus deuses, certo? E eu trouxe aqui eu vou mostrar para vocês duas capas de livros e os seus sumários. A primeira capa que eu vou trazer aqui, não sei se vai dar para observar bem aqui no vídeo, tá? É um livro de dois autores, tá? O Lucas Manzoli, tá? É um rapaz, é um teólogo que tem um trabalho bacana na internet. Ele tem um blog refutando o ateísmo, se eu não me engano, que ele refuta diversas afirmações ateístas, tá? É um cara que tem um excelente conhecimento teológico, embora muitas coisas eu particularmente não concorde com ele, tá? E o título do livro que ele traz aqui é As Provas da Existência de Deus, certo? Ele também escreveu com esse cara aqui, Emmanuel de John. E aqui no sumário, ó, dá para você ter uma ideia do que ele traz, o que ele vai abordar nesse livro, né? A evidências da existência de Deus, aqui no sumário. Né, a prova do movimento, a teoria da evolução, né, vai falar sobre design inteligente, vai falar sobre a existência de Jesus, tá? Enfim, Jesus é um plágio de mitos pagãos. Jesus ressuscitou realmente? Só um momento. Aqui. Ou seja, aqui no sumário ele traz, juntamente com esse autor, provas que eles consideram, aliás, argumentos que consideram-se plausíveis para admitir, não somente admitir, mas provar a existência de Deus. No caso aqui, o Deus cristão, tá? Ou seja, a autenticidade do Novo Testamento. Enfim, eu não venho aqui para opinar sobre os livros. Eu venho só apenas apresentar aqui um exemplo de que a pessoa vai considerar, a existência de Deus é uma verdade absoluta, tá? Ou seja, aqui a pessoa traz o material, os dois autores, eles trazem o material falando sobre por que, provando, de acordo com as argumentações do livro, por que Deus existe, tá? Eu trouxe aqui um outro livro chamado Deus é Imaginário, tá? Aqui eles vão falar coleção Fábulas Bíblicas, tá? Volume 2. Deus é Imaginário. 50 provas da inexistência, da total inexistência de Deus, tá? Aqui no sumário do livro tem aqui, 50 provas da inexistência de Deus, né? Ou seja, tente rezar, analise estatisticamente as orações. Tem aqui, não há evidências científicas, procure pela mágica, enfim, eles vão trazer eles vão trazer aqui diversas argumentações sobre, 50 provas do porquê, provando, o autor aqui no caso, tá? Esse trabalho aqui, Coleções Fábulas Bíblicas, ele não tem um autor, um autor propriamente, ele não se revela, tá? E ele traz aqui nesse trabalho dele, prova. Eu estou provando para você por que Deus não existe, certo? E em compensação, do outro lado, você vai ter um livro falando sobre a prova da existência de Deus. Agora eu vou fazer a pergunta: qual dos dois estão certos? Eu acho que para uma pessoa humilde, ela vai ter que ler os dois trabalhos, estudar os dois trabalhos, e ela tirar as conclusões de que lado vai ficar. Porque provavelmente os autores do livro As Provas da Existência de Deus, eles não vão estar dispostos a negar a existência de Deus. Como também o autor de um livro ateísta, que quer provar a inexistência de Deus, ele também não vai estar aberto para mudar de opinião. Então, ou seja, eu como deísta, não faço, para mim, não há uma necessidade de se provar a existência de Deus. O que o professor Eustáquio está fazendo aqui no seu canal, tá? Ele quer me convencer a admitir que não, realmente o ateísmo não é uma verdade absoluta, tá? Ou seja, não, realmente não existe. Sendo que ele não pode provar isso. Ele tem argumentações do porquê ele não crê. Mas provar que não existe uma divindade, infelizmente, a ciência em si não prova isso.
como também ainda não é possível provar realmente a existência de um Deus. Há uma suposição, há uma aceitação, uma mera admissão. Bom, Deus pode existir. Tá? Como o agnóstico, o ateísta agnóstico vai falar, bom, Deus pode não existir. Tá? Mas o problema é afirmar categoricamente. Esse tipo de comportamento, ele é semelhante ao religioso fundamentalista, que vai gerar o fanatismo, ou seja, ele vai viver aquilo, ele tem que explicar o porquê da sua crença, ele vai se fundamentar em algumas supostas razões, e quem pensar diferente está errado. A forma que o professor Eustáquio está agindo junto com algumas pessoas que seguem o canal dele, tá, é o mesmo comportamento do religioso, fundamentalista e fanático. Não basta simplesmente você crer em Deus, você tem que fazer parte da minha religião. Se você for cristão, por exemplo, suponhamos que eu sou cristão e eu queira que você pense que nem eu. Não basta simplesmente você ser um cristão. Você tem que ser um protestante, um evangélico. Não, eu não sou católico, né? O pessoal vai admitir, eu não sou católico, sou protestante. Tá, mas não basta você ser um mero protestante evangélico. Você tem que ser um pentecostal. Mas eu já sou pentecostal. Não basta simplesmente você ser pentecostal, você tem que fazer parte da minha igreja. Mas eu até faço parte da sua igreja. Não, mas a igreja que você faz parte tem o mesmo nome, mas não é o mesmo ministério. Tem que fazer parte do meu ministério, de preferência frequentar onde eu frequento. Que lá realmente existe um Deus absoluto, um Deus verdadeiro. Realmente o poder de Deus vai estar lá. Ou seja, o ateu, que no caso do professor Eustáquio, se comportando dessa forma, eu não consigo enxergar a diferença dele entre ele e um religioso que age dessa forma. Então, ou seja, é desnecessário, tá? O ateu, o agnóstico, o deísta, eles vão ter mais pontos em comum do que propriamente diferenças, e poderia haver uma união de respeito, tá? É possível conviver em paz e harmonia e batalhar contra o fundamentalismo religioso, contra o fanatismo religioso, que é o que gera violência, que é o que tira a vida, que é o que agride as pessoas, tá? É o que gera divisão. E não criar divisão dentro do mundo de pessoas céticas e incrédulas. Totalmente desnecessário. Certo? Esse é o meu vídeo resposta ao professor Eustáquio, tá? Realmente é desnecessário, tá? Mas ao mesmo tempo foi necessário para me explicar um pouco, falar um pouco de mim, tá? Me chamo Walter Ivan, tenho 26 anos de idade, eu faço os vídeos aqui no canal Analisando a Fé pela Razão e vou prosseguir meu trabalho. Quem concordar comigo, eu sei que vai ter pessoas que vão concordar, fique à vontade, agradeço. Se você vai discordar, que eu sei que também vai ter pessoas que vão discordar, fique à vontade, os comentários aqui embaixo estão abertos. E quero agradecer a todos que têm colaborado ou, enfim, tentado um prestígio e um apoio ao meu trabalho. Quero agradecer a todos, independentemente da religião, independentemente da posição. Eu respeito a todos e vou permanecer de forma respeitosa. Beleza? Um forte abraço e paz a todos. Muito obrigado.